Bom dia a todos os amigos, irmãos e irmãs aqui presentes no Grupo Espírita Mensageiros da Paz e aqueles outros que estão conosco através da internet. Ouça pela Rádio Cultura FM, o programa Momento Espírita, que é levado ao ar em 2 horários, às 6 horas da manhã e também a 1 hora da tarde. Sintonize 107,3, Rádio Cultura FM. Bem, então vamos à nossa mensagem desta manhã, aqui no Grupo Espírita Mensageiros da Paz, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, com o tema Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendemos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Envolvidos nesta paz, nestas vibrações de carinho, de amor, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Querido irmão, aqui nos encontramos, nesta casa, reunidos em Teu nome. Dentro das nossas limitações, Senhor, dentro e ainda objetivando o conhecimento que nos liberta, que nos mostra quem somos nós, de onde viemos e qual a nossa finalidade aqui na vida física. Amigo, que nos ampare, que nos auxilie e envolva nosso irmão nessas vibrações de paz e harmonia, onde fará o Evangelho da doutrina consoladora por Allan Kardec. Amigo, muito obrigado. Que assim seja.
Hoje conosco o nosso irmão do Centro Espírita Joana d'Arc, onde fará o Evangelho para nós, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema A Beneficência. Seja bem-vindo o nosso irmão. Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós. Iniciamos desejando os nossos mais sinceros votos de muita paz a todos que nos acompanham, seja presencialmente, seja os nossos irmãos internautas. Hoje pretendemos dar sequência na reflexão da lição A Beneficência, especialmente nos itens 14, 15 e 16. E quando nós pensamos em beneficência, e aliás é um dos rótulos que os espíritas acabaram tendo, de sermos caridosos, muito embora seja bem verdade que a gente tem vivido a fama dos nossos antepassados, dos espíritas aí do século passado, porque nós atualmente estamos necessitando de nos engajarmos mais ao trabalho junto aos nossos irmãos necessitados. Mas é verdade que os espíritas têm sim a fama de sermos caridosos. E a reflexão de hoje é exatamente entendermos o que é ser caridoso, o que é fazer a beneficência e se de fato nós temos cumprido com a nossa missão. Quando nós estamos refletindo sobre o tema, vem-nos à mente uma pergunta do Livro dos Espíritos, especialmente a que está de número 731, quando Allan Kardec questiona aos espíritos superiores por que são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. E a resposta ela vem em duas fases que nós gostaríamos de propor para a nossa reflexão de hoje. Começam eles respondendo: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda a parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a terra haver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí ela lhe será o paraíso terrestre. E por que eu digo que ela vem em duas fases da resposta? A primeira fase da resposta é que os espíritos deixam claro a Kardec que nem tudo é o que nos parece. Nós temos o hábito de acharmos que o nosso vizinho é mais feliz, que o emprego do nosso colega é melhor, que a vida de quem tem mais posses é mais fácil, quando, na verdade, os espíritos respondem: olha, aquilo que nós chamamos de felicidade, na verdade, tem muitas aflições envolvidas. Por isso nós não podemos julgar. E por isso nós começamos a aprender que ter é um segundo plano, é muito melhor ser. É muito melhor nós tentarmos, sim, buscar estarmos felizes dentro da nossa própria realidade. E isso é possível. A história nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram transformar a sua realidade numa realidade feliz. Mas eu gostaria de nos atermos na segunda parte da resposta, que é onde embasaremos a nossa reflexão de hoje, não é? Quando ele fala que o homem só é infeliz porque ainda reina na terra o orgulho e o egoísmo. Em outras palavras, é isto. Por quê? Porque ainda nós estamos nos voltando para nós. Ainda nós estamos preocupados com o ter em detrimento do ser. E isto faz
com que nós sejamos infelizes. Isso faz com que nós tenhamos que espalhar a beneficência. Isso faz com que a beneficência ainda seja para nós uma necessidade de treinamento. Imaginemos nós, quando a Terra atingir essa condição, como ele diz aqui, quando a Terra for morada de espíritos bons, nós não precisaríamos pensar, eu tenho que ajudar, o inverno está chegando, eu preciso ajudar as pessoas que não têm teto, que não têm cobertores, que não têm... Nós não precisaríamos pensar nisso, porque isso vai acontecer automaticamente. Nós vamos percebendo, então, que a Terra, ela dá condições para que todos nós possamos viver bem, possamos viver em boas condições. O que nos falta é nós administrarmos bem esses valores que Deus coloca em nossas mãos. Aí vem uma passagem de Jesus, naquele tempo, quando Jesus estava ao meio do povo, disse-lhe alguém no meio da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O homem chega, então, no meio da multidão, provavelmente estava tendo lá um problema, né, que isso não acontece mais, quase, mas teve lá um problema e falou: Senhor, pede para o meu irmão dar a minha parte, pô. E Jesus fala assim: meu amigo, quem me constitui o juiz ou árbitro entre vós? E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem muito rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei, porque não tenho onde recolher toda a colheita? Disse então para si mesmo: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó, minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não para Deus. Essa proposta, então, assim que o homem fala aquilo, Jesus propõe essa proposta, mas ele, voltando-se aos seus discípulos, continua: portanto vos digo, não andeis preocupado com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Côvado era uma medida da época. Um côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios do campo, como crescem. Não fiam, não tecem, contudo, digo-vos em verdade que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequenina fé. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas. Mas vosso Pai bem sabe o que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas.
Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Com estas palavras de Jesus, nós começamos a refletir sobre o quanto a Terra, o planeta que nós habitamos, é rica. E como nós podemos entender, sendo a Terra tão rica, nós convivermos com tamanho sofrimento, com tamanhas desigualdades, com tamanhas dificuldades. E a resposta é muito simples, porque ainda na Terra impera o orgulho, impera o egoísmo, porque nós, que nos rotulamos como cristãos, não temos conseguido vivenciar aquilo que Jesus nos propôs. E quando Jesus fala, então, para não nos preocuparmos com as coisas materiais, evidentemente que não está se referindo a que nós simplesmente abandonemos tudo, a que nós não nos preocupemos com o nosso próprio sustento. Mais do que isso, o que ele nos diz é que, quando nós damos elevado valor às coisas da matéria, nós esquecemos do verdadeiro tesouro, que é exatamente os valores espirituais, os valores morais, aqueles a quem nós poderemos levar. Assim Deus pergunta ao homem: ó homem insensato, ainda esta noite vossa alma vos será pedida, e o que vais levar? E essa pergunta nós devemos nos fazer também. Por quê? Porque quando nós falamos em beneficência, em tese não era para nós estarmos nos preocupando com isso, porque são tantas riquezas que o nosso mundo nos oferece, que todos poderíamos se alimentar, se vestir, todos poderíamos ter acesso à educação, à comunicação, mas, infelizmente, não é desta forma que nós percebemos. Nós temos vivido, nos dias atuais, muitas demonstrações de quanto nós estamos caminhando para essa nova realidade. É muito falado, especialmente nos meios espíritas, sobre a questão da transição planetária, sobre a questão que a Terra haverá de se transformar num mundo de regeneração. Mas é importante que nós tenhamos em mente que, quando os espíritos nos dizem que a Terra sairá de um mundo de expiação e provas, que é o que, segundo a resposta da questão 731, que é o que faz com que ainda a gente veja um maior número de sofrimentos do que de gozos, quando a Terra se transformar de um mundo de expiação e provas, a gente nos pergunta: quando o nosso planeta mudar? Mas não é o planeta que tem que mudar, somos nós, é cada um de nós, são os espíritos que aqui habitam que deverão mudar. E aqueles que insistirem em não mudar, terão que dar espaço, terão que se retirar. Por quê? Porque a Terra, o conjunto, o progresso vai acontecer. E se nós não acompanhamos o progresso, seremos fatalmente convidados a nos retirarmos. Então, quando nós nos voltamos para a lição de hoje, que são 3 mensagens de 3 espíritos diferentes, Cárita, um espírito protetor, e João, nós vamos ver que Cárita começa já nos dizendo que há muitas maneiras de se fazer a caridade que muitos de vós confundem com a esmola. E aí a gente vai pensar: mas acabamos de ouvir uma parábola de Jesus que ele diz: vende tudo e dai esmolas. E nós precisamos então entrarmos no contexto do que o que a palavra significa e no que naquele momento a pessoa que está dizendo está se referindo. Obviamente que quando Jesus fala isso, ele nos diz o seguinte: olha, você não precisa de tudo isso. Reparta com seus amigos, reparta com quem precisa. E repartir, meus irmãos, não significa fazer de forma irresponsável: vou vender tudo que eu tenho, vou doar tudo que eu tenho. Imagine que eu tivesse, não é? Nós vamos observar famílias que têm lá grandes posses. Aí o pai, a mãe desencarnam e lá tem 3, 4, 5 irmãos. E a gente observa que
alguns vão pegar aquilo que recebeu do Pai e multiplicar, enquanto outros vão perder até o que tinham. Por que isso acontece? Porque nós somos espíritos diferentes, somos individualidades. E cada um de nós tem uma forma de ver e de fazer as coisas. Então, quando ele fala reparte aos outros, não significa que nós vamos sair aleatoriamente, mas significa que nós vamos proporcionar a todos condições, a todos que estejam ao nosso alcance, evidentemente. Coisa que hoje nós temos dificuldade. Imagine que nós saímos pela rua e nós vemos pessoas que são invisíveis, nós observamos pessoas que são invisíveis para a sociedade. Não é? Outro dia eu moro perto de uma farmácia, eu fui ali numa farmácia e uma senhora me parou e disse para mim assim, pediu alguma coisa, não me lembro o que era, mas ao final ela falou assim, eu posso te pedir mais uma coisa? E eu disse assim, é claro. Aquele dia eu acho que eu estava com o coração aberto, porque a gente tem que treinar, né? A gente não é toda essa bondade que os espíritas têm a fama. Os espíritas do passado eram mais caridosos, imagino eu. Mas aí eu falei, não, pode. Ela falou assim, olha, moço, faz tanto tempo que eu não ganho um abraço. E eu pensei comigo, fiquei até na hora meio chocado, né? Falei, não, abracei a senhora. E, de fato, ela estava assim, acredito que alguns dias já sem tomar banho e tal, e por isso a gente foge dessas pessoas. Mas a gente não imagina que por trás de uma pessoa, às vezes por trás de um amigo que está ao nosso lado, até sorrindo para a gente. Eu me lembro que, quando morava em Faxinal, ele não era do meu grupo de amigos, mas tinha um jovem que vivia contando piada, e um belo dia ele comete suicídio. E aí eu me pergunto, nossa, mas como é que uma pessoa que vive sorrindo, que vive contando piada, comete suicídio? Porque a gente não sabe o que vai dentro das pessoas. A gente não sabe, a gente não conhece. Por isso a necessidade de nós procurarmos alargar a nossa visão. Olharmos nas pessoas mais do que simples pessoas, mas um espírito, uma alma, um ser humano, que muitas vezes precisa não de dinheiro. E a riqueza a que Jesus está se referindo, especialmente a que nós temos que distribuir, não é os valores materiais. Ele está falando dos valores morais. Ele está falando daquilo que a ferrugem não come, que a traça não rói, que o ladrão não tem acesso. É desses valores que nós estamos falando. Por isso o Cáritas começa dizendo assim, olha, existem muitas formas de fazermos a caridade, que muitos de vós confundem com esmola. Ora, então só dar esmolas não significa nada. Daí nós entendermos o conceito de Paulo, quando ele diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens para os necessitados, inclusive entregue até o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, eu nada seria. Olha que profundo isso, ele está nos dizendo assim, olha gente, não basta a gente doar, não basta a gente tirar foto junto com... A gente vê muito isso nas redes sociais, vamos fazer uma campanha de tirar foto junto com o necessitado. Hoje a gente observa muitos caridosos de rede social. Hoje nós observamos muitas pessoas defendendo, assim como tem também nós espíritas de tribuna, que a gente fala, e a gente vai observar o que nós temos feito. Né? E essa reflexão é para nós mesmos, não é para as pessoas verem. Tanto que o capítulo que nós estamos trabalhando é que a mão esquerda não necessita saber o que faz a direita. Mas quando a gente fala que a mão esquerda não necessita saber, não significa que o bem não deve ser multiplicado, divulgado. Significa que nós, enquanto pessoas, enquanto personalidades, é que temos que nos cuidar e nos preservar. A caridade, ela tem que ser discreta. Por isso que, neste mesmo capítulo, nós vamos, nesses mesmos itens que estamos trabalhando, nós vamos também entender lá que a diferença entre a caridade e a esmola é que a esmola quase sempre humilha. E é interessante que Cáritas nos diz assim, humilha tanto o que dá, quanto o que recebe. Olha que interessante, porque no momento em que nós damos algo a alguém para nos vermos livres dela, na verdade nós estamos se humilhando mesmo. Não é? Nós não estamos sendo cristãos, nós não estamos
agindo como verdadeiros seres humanos. Eu estou pagando para alguém me deixar livre, sair de perto de mim. Então a caridade, ela humilha tanto a quem dá, como a quem recebe. Aí alguém diz assim, Alain, mas as pessoas estão mal acostumadas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque, como eu disse, quando a gente olha uma pessoa, a gente não sabe o que vem por trás dela. O que a gente tem que entender é assim, eu faço a minha parte. Particularmente, eu tenho também algumas restrições sobre dar esmolas, não é? Então a gente tem realmente que ter alguns cuidados para que a gente também não contribua com as doenças das outras pessoas. Mas isso é um tema que nós teríamos que fazer uma reflexão especialmente para isso. Muito bem. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, muito caridosos, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções. Aqui na sequência da lição, Caritas então nos diz, olha, o que você entende por esmola, você confunde esmola com caridade. A esmola, ela humilha, a caridade, ela aproxima o beneficiário do beneficiador. E aí ela nos dá um alerta aos espíritas. Vós, espíritas, têm uma condição de ajudar, induzindo as pessoas a pensarem de uma forma mais aberta com relação à espiritualidade, com relação às leis divinas, com as leis morais da vida. Vejam bem, nós sabemos e reconhecemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas para que esse consolo chegue, é necessário os agentes da providência divina. E muitas vezes, a providência vai se utilizar de cada um de nós. Aliás, muitas vezes não, em todos os momentos. Por isso, nós não podemos perder a oportunidade de sermos trabalhadores do Cristo, de sermos agentes da providência divina. E a doutrina espírita só vai consolar se ela chegar, se as pessoas tiverem acesso a ela. Não adianta nada nós termos lá vários livros em nossa casa se eles estiverem fechados. É preciso fazer com que isso chegue. Mas ela diz aqui, sem fazer com que as pessoas se sintam obrigadas. Olha, eu vou te dar aqui um prato de sopa, mas você tem que se transformar em espírita. Não é desta forma. Na verdade, são com os nossos atos, são com as nossas ações. Porque a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, nós temos, sim, que honrarmos o título que ostentamos de trabalhador do Cristo, trabalhando, fazendo isso nas nossas vidas, no dia a dia. Eu costumo dizer que ser espírita dentro do centro espírita é relativamente fácil. Mas ser espírita na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade onde estamos, é um desafio muito grande. Porque o Espiritismo, ele nos mostra o caminho e nos dá o livre-arbítrio de escolhermos entre fazer ou não, mas nos mostra as responsabilidades que recairão sobre nós. Na sequência, no item 15, nós temos lá: meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. Olha que interessante, isso nos remete de novo à passagem de Jesus que citamos no início. Eu sou pobre, até que eu gostaria de ajudar as pessoas, mas eu não tenho nem para mim. E aí, quando a gente começa a ouvir Jesus, a gente percebe que não há entre nós alguém que seja tão miserável que não tenha algo para ajudar. Porque o algo a que nós nos referimos não é necessariamente bens materiais. Muito embora, eu confesso que outro dia eu estava passando na rua, vi lá os invisíveis, como a gente chama, aquelas pessoas que a gente olha para o outro lado para fazer, e eu vi ele repartindo uma marmita com o seu cãozinho. E eu cheguei em casa e contei para minha esposa, falei, nossa, ele já tem pouco e ainda repartindo com o cachorro. Mas o cachorro também tem fome. O cachorro também é um ser vivente. E eu falei assim, isso é demonstração real do que Jesus nos ensina. Porque a gente dá do que nos sobra
eu acho até que é conveniente para nós. Mas quando nós temos que tirar até o pouco que temos e repartir, essa é a verdadeira caridade. E não há entre nós alguém que não tenha, que seja tão miserável que não tenha algo para repartir. Mas se, ainda que nós não tivéssemos nada, nós ainda teríamos a nossa fala, ainda nós teríamos o nosso abraço, mas há aqueles que não falam, aqueles que sequer braços têm, ainda esses têm o pensamento, têm a oração, têm as boas energias. Como não lembrarmos de Jerônimo Mendonça? Aliás, tem uma passagem de Jerônimo Mendonça que eu me lembro ouvindo de uma palestra da doutora Jane de Cambé. Ela, inclusive, escreveu um livro, a biografia de Jerônimo Mendonça, e ela contava em uma de suas palestras que havia um farmacêutico que era amigo, frequentava as reuniões com Jerônimo Mendonça, e esse farmacêutico, um belo dia, chega lá uma jovem e diz assim: olha, eu quero que você me ajude a tirar a minha vida. Ele falou: mas como assim? Ela pediu, na verdade, um remédio, um medicamento, que hoje só vende-se com receita. Naquele tempo era um pouco mais fácil as coisas, o acesso. Mas ela pediu e o farmacêutico percebeu que ela estava, até pelas vibrações dela, que ela estava desequilibrada. Ele falou: mas o que você vai fazer com isso? Olha, eu quero tirar minha própria vida. E o farmacêutico falou: eu faço um trato contigo. Eu vou lhe dar o remédio. Porém, eu quero que antes você conheça uma pessoa. E ela ficou meio assim, mas como a pessoa já estava... E normalmente quem procura esse tipo de saída não quer. Está fazendo por um ato de desespero, mas na verdade o que ela quer é o alívio, é a solução para os seus problemas. E ela topa então o desafio. Fala: ok. E ele leva ela até um local onde tem uma antessala. Ela fica ali esperando e fala: ó, aguarde que já vai ser chamada. E ela começa a ouvir muitas gargalhadas, muitas falas altas na outra sala, e o tempo vai passando, e passam-se 10 minutos, e passam 15 minutos, passam-se meia hora, e ela já está indignada. Você imagina uma pessoa que já está querendo se matar, e a pessoa fica larga a pessoa esperando lá numa sala, e ela já fica indignada, quando de repente alguém a chama: olha, é sua vez. Ela entra e se depara com um homem deitado numa maca, com peso em cima da barriga, que era para aliviar a dor, dando gargalhada. E naquele momento ela sente vergonha. Ela fala: meu Deus. Ela olha para si, vê seu corpo todo perfeito, vê suas condições de saúde perfeitas. E ela fala: meu Deus, como posso eu pensar em tirar minha própria vida, enquanto tem pessoas com condições muito difíceis, fisicamente falando, e estão aí semeando a vida, semeando a paz, distribuindo vontade de viver, dando gargalhadas. E naquele momento ela passa a ser amiga de Jerônimo Mendonça e depois esquece aquela ideia do suicídio. Isso nos demonstra que não é preciso ter para fazermos a caridade, mas é preciso realmente encarnarmos em nós as ideias de Jesus, as orientações do nosso Mestre. Muito bem. Nessa mesma lição, esse espírito protetor, ele nos conta sobre 2 homens que haviam morrido. Só que enquanto na terra foram-lhe dados 2 sacos, né? E tudo o que eles fizessem seriam atribuídos àquele saco, para que quando eles desencarnassem fosse pesado, para entendermos o quão bom ou quanto eles tinham ajudado. Quando chegaram os 2 homens, um era pobre, outro rico. Tinham lá 2 sacos, um grande, um menorzinho. O rico já não diz: não, esse aqui é o meu. Eu reconheço, pois eu fui rico e eu doei muito. Como eu ajudei as pessoas. E o pobre lá, aquele pequenininho só pode ser o meu, porque eu não tinha muito, né? Não consegui doar muita coisa. Mas, para a surpresa de todos, quando colocado na balança, o saco menor foi o que teve maior peso. E aí ele nos explica que
o que pesa mais, o que vai fazer a diferença quando estivermos diante da nossa consciência, diante da justiça divina, não são as coisas materiais. Não são os objetos que nós doamos, não são o dinheiro que nós distribuímos, mas sim os nossos sentimentos, as nossas emoções, a vontade sincera de fazermos o bem. Portanto, nós observamos que não é dar, o problema é viver, vivenciar. Esse é o nosso desafio. É assim que nós construiremos o nosso tesouro no céu, doando. E aí cabe uma reflexão. Quem são as pessoas a quem nós deveremos ajudar? Como eu disse, tem muitos invisíveis pela rua, mas nem sempre nós temos a condição de ampará-los. Mas o que nós observamos também é que, como diz a lição, nós temos muitas formas de fazer a caridade. E uma das primeiras é nós sermos indulgentes com as pessoas, compreensíveis, tolerantes. Fazermos com que as pessoas tenham condições de desenvolver-se perto de nós. Porque muitas vezes a pessoa está em sofrimento e a gente não consegue entender. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra do Rossando, e ele contava que quando a pessoa está em sofrimento, quando a pessoa está passando por uma crise, o título da palestra é Tudo Passa. E ele diz assim, quando a pessoa está em crise, ela fica muito repetitiva. Quando ela passa por uma dor, um sofrimento, ela fica muito repetitiva. E isso faz com que as pessoas afastem-se dela. Então a gente percebe que quando a pessoa mais precisa da gente, ela se torna chata. Não é? Porque ser amigo daqueles que estão nos agradando, ser amigo daqueles que estão festejando conosco, isso é o que tem de melhor. Isso é o mais fácil, isso é o melhor da brincadeira. Não é? Porque a gente também está ali se divertindo. O legal, ou melhor, o desafio, é nós sermos amigos daqueles que estão realmente precisando do nosso carinho, da nossa tolerância, da nossa paciência, inclusive. E onde estão essas pessoas? Debaixo do nosso teto. Porque hoje, depois dessa reflexão sobre beneficência, depois de sabermos a importância da caridade, eu vou hoje à noite sair pela rua procurando pessoas para me ajudar. Legal, se eu conseguir fazer. Mas não preciso fazer isso também. Eu preciso primeiro olhar para o meu próximo, que está debaixo do meu teto, e que muitas vezes eu não percebo. E só vou perceber quando o tempo passar e eu não tiver mais a oportunidade de fazer. Não é? Quantos de nós falavam assim, olha, eu não tinha noção que meu pai e minha mãe era tão bom. Eu não tinha noção que eles podiam me trazer. Eu não tinha noção que eles precisavam de tanto de mim. E a gente não tem noção. E a noção só vai vir depois. Então a gente vai perceber que fazer a caridade, o ato de amar, é muito mais que dar, é viver. Nós nos vemos em situações que, quando nós realmente estamos diante do amor, nós, diante de uma situação em que muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente quer muito bem, e nós não podemos naquele momento fazer nada, porque existem coisas que estão além do nosso controle, e a gente diz assim, olha, se eu pudesse trocar com ele, eu trocaria. Eu vendo meu amigo numa condição difícil, vendo meu pai numa condição difícil, meus filhos, se eu pudesse trocar, eu trocaria. E por que a gente faz isso? Porque isso é o verdadeiro amor. É você querer ajudar sem pensar em doações, mas pensar em vivência. Muito bem, então há muitas formas de fazermos a caridade. Todos nós podemos dar, independente da nossa crença, e só para a gente então partirmos por fechamento, voltando para a passagem de Jesus, o que nós precisamos buscar é um mundo melhor, onde nós não precisemos sair por aí procurando pessoas que necessitam. Onde a distribuição seja tão justa, e quando eu falo de distribuição justa, eu não quero dizer que tudo vai ser igualzinho, porque, como disse, somos pessoas individuais, mas que todos tenhamos acesso
E aí nós começamos a entender que, vamos pegar o nosso país como exemplo, né? Nós moramos num país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes. E nós não somos fustigados por nenhuma tragédia natural. Salvo aqui um pedaço ali, que, por exemplo, tivemos semana passada o vendaval lá em Santa Catarina, um pedaço do Paraná e tal, mas algo que é controlável, algo que as pessoas se juntam e tal, e necessário, inclusive, para o desenvolvimento da nossa beneficência, para o desenvolvimento da nossa caridade. E é tão interessante isso, que quando nós nos vemos diante de uma dificuldade dessa, diante de uma catástrofe, a gente percebe que as pessoas se unem. É bem verdade que neste meio existem aqueles ainda que tentam tirar proveito, mas vamos pensar no lado melhor, vamos pensar naquelas pessoas que se unem para o bem comum. Nós vivemos num país onde o solo é arável em abundância, recursos hídricos em abundância, as condições de erradicarmos de vez a fome, a miséria, e darmos condições a todas as pessoas. E por que não o fazemos? Por que não temos condições? Por que não temos essa realidade ainda? Porque ainda vivemos pensando nos tesouros materiais. Por isso, nós terminamos a nossa fala com a conclusão do item 16 da beneficência, quando o Espírito João, no ano de 1861, ele encerra a sua mensagem com as seguintes palavras: todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que Ele vos deu, deveis àqueles que carecem do necessário, porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que outros dividissem convosco. Os vossos tesouros da terra terão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo centuplo o que houverdes semeados em benefício neste mundo. Meus irmãos, então com esta mensagem a gente entende que o mais importante é nós amontoarmos tesouros no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Não adianta nós alegarmos que não temos condições, porque temos. Todos temos condições. O que precisamos é caminharmos, é andarmos, é tomarmos a decisão certa. E assim, nós esperamos ter contribuído para esta reflexão sobre a beneficência e encerramos desejando a todos um ótimo domingo, uma ótima semana, que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que a vida nos oferece, oportunidades de sermos cristãos, de fazermos o bem, de nos desenvolvermos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muito bem. Obrigado, Alain, pelas suas palavras. Obrigado a vocês, internautas, que estiveram conosco assistindo a esta palestra. Também aos nossos amigos aqui presentes nesta casa, no Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Vamos orar. Elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Senhor, queremos agradecer por esses momentos tão preciosos das nossas vidas, reencarnados com o propósito de crescer, de evoluir, aprimorar os nossos sentimentos, agradecermos aos amigos espirituais pelo amparo, pelo auxílio,
agradecermos a esta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Amigo celeste, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Que assim seja. Bom dia a todos.